E vamos aí mais um react do nosso professor careca liberal preferido, falando sobre a política do filho único aqui na China no Inteligência Limitada. Agora, E China tá lançando foguete também, colocando satélite que nem louco, né? Imagina se. E por isso que eles estão correndo na parte tecnológica, porque eles entenderam que o próximo salto deles não vai vir deles terem mão de obra abundante, sobrando. Primeiro porque a China tem um problema demográfico. E Qual? ninguém sabe disso. Começou, né? Mas a China já tem uma estação espacial. E a China tem missão em Marte e missão na Lua. A China não tinha agência espacial há 30 anos atrás. A agência espacial chinesa começou em 1993. E é nesse nível que eles estão hoje. Vamos ver o que só eles sabem sobre a China. Vai faltar pessoas na China. Sério? Como assim? Ninguém sabe. Essa é uma Como questão assim? geopolítica, Vilela, Como e é é? muito Ele nem é interessante. careca, né? Ele só Vai quer raspado. faltar? Você tem a questão da taxa de fertilidade. A taxa de fertilidade, o número mágico é 2,1. Qualquer isso? coisa abaixo de uma taxa de fertilidade de 2,1, a população tá Velha. Eu acho que ele tá falando quer falar de taxa de natalidade, né? Não de fertilidade. Porque eu sei que a taxa de fertilidade no Ocidente está caindo. E aí ninguém sabe. Existem teorias de que é relacionada à alimentação, nossa alimentação que não é boa, mas eu acho que o que ele está querendo falar é taxa de natalidade. diminuindo. Tá ficando velha. Ela tá diminuindo. Taxa de fertilidade, é quantos nascem? Aqui no Brasil, estamos em quanto? Taxa de natalidade, Agora cara. nós estamos quase Fertilidade é chegando outra no parada, equilíbrio, assim, se Nossa. já não caímos, eu não lembro de cabeça. Tá. Mas eu lembro que para 2030 a gente vai estar abaixo dos 2,1. Mas ainda é uma taxa ok. A China, Eu nem sabe o que ele está falando. ela tá 1,6, 1,7. Ou seja, a população vai começar a encolher. Qual o problema do encolhimento? Você vai falar, não, eles têm muita gente, tem que encolher. Só que você Quem que não. encolher? Quem fala que isso? compra? Quem que consome? Quem que faz a economia girar? Os jovens. Ele que quer ter uma casa, Claro. quer casar. Que é o aparelho novo. Isso, velho não ele compra que nada. move. Velho E só tem essa que morrer, base jovem, ela precisa sustentar aquelas pessoas que estão aposentadas. E se esse é o você tem uma problema. população muito velha que não trabalha mais e não se tem mais filhos, você vai criar um problema, um déficit previdenciário de aposentadoria, o consumo, mão de obra vai acabar. Mas assim, isso acontece na Europa há anos. Tem vários países europeus facilitando a entrada de estrangeiros porque a pirâmide deles está invertendo, né? Tem muito velho e pouco novo. E não é só na China e na Europa. É na Ásia de modo geral. A Ásia tem uma longevidade muito grande, as pessoas estão envelhecendo muito e tendo cada vez menos filhos. A província de Guangdong, que é onde eu moro, se eu não me engano, é a única província que tem mais nascimentos do que óbitos na China já. Claro, a China tem aí 1,4 bilhões de pessoas e até a população começar realmente a cair, o ponto de fazer efeito, vai muito tempo. Gente, 1 bilhão é muita coisa. Então, não é ano que vem, não é daqui 10 anos. Por quê? Vai parar de ter gente para Mas trabalhar. foi eles que Vai quiseram parar de ter isso, gente pra limitando o número de filhos? Foi, só que isso causou um problema. Por quê? Porque eles não conseguiram reverter, não reverteram a política a tempo, eles criaram a política do filho único, que só podia ter um filho. E eles fizeram isso por causa da superpopulação. Isso. Com medo de continuar crescendo. Tá. Só que agora... medo de continuar crescendo, né? Sim, já tinha muita gente na China. Na primeira guerra do ópio já tinha 400 milhões, e isso há quase 200 anos atrás. Então é muita gente para alimentar. É muita gente para alimentar. E mesmo com a política do filho único, a China bateu em 1,4 bilhões. Hoje são 3 filhos, o limite, e logo não vai ter mais limite. Mas, um outro ponto é, as pessoas... É extremamente caro ter filho na China. Só a educação básica é gratuita. Mas, no fim, quem tem condições paga piano, aula extra de matemática, inglês, artes marciais, aquela coisa toda que quem tem filho conhece e pode pagar, né? E saúde na China é cara, a saúde básica é gratuita, mas o resto não é. Então a gente está falando aí de 2 adultos e uma criança, pelo menos. Moradia na China não é barata. Qualquer apartamento aí é coisa de milhões de renminbi. Então, não é barato. E as pessoas estão investindo mais nelas, em termos de educação, viagens e fazer outras coisas, ao invés de gastar uma fortuna com
ter um filho. Então são vários fatores nessa história. Não é só dizer que a política do filho único sozinha causou isso. Agora eles têm um problema inverso. E durante esse período eles de crescimento absurdo da China, teve um boom demográfico, um bônus demográfico, que a gente chama, que é justamente um momento de uma parte da população muito grande ser ativa, produtiva, Sim. e uma parte ser muito jovem, uma parte pequena ser uma parte jovem ser muito pequena, que não trabalha, e a parte idosa também ser muito pequena. Então, é um cenário demográfico perfeito para você explodir de crescer. Agora eles vão viver um cenário inverso. Me diz o que aconteceu que mudou essa pirâmide, assim. Dá aí uma sugestão. O que aconteceu? Em 1949, o Partido Comunista vence a Guerra Civil. E aí a expectativa de vida, que era de 35 anos na China, pula para 70 quando Mao morre, em 1976, se eu não me engano. E hoje é de 77, 78 anos, que já é maior do que a dos Estados Unidos. A dos Estados Unidos também caiu por conta da Covid, né? Caiu 2, 3 anos. Mas de qualquer forma, hoje a expectativa de vida na China já é maior que a dos Estados Unidos. Em menos de 100 anos eles saíram de 35 anos para 77, 78. E não foi o capitalismo que fez isso. Nenhum país ficou tão velho, com uma população tão grande, no nível de riqueza que a China tem, ou no nível de pobreza, ou no nível de desenvolvimento da China. Pobreza? Países como o Japão, Estados Unidos com populações maiores, eles eram bem mais ricos quando eles chegaram no nível de envelhecimento que a China está chegando agora. O Japão tem o quê? 100 e alguma coisa? Milhões de pessoas? O Japão só é rico porque os Estados Unidos socou dinheiro lá. Então quer dizer... Chegou um pouco antes, então, do que eles estavam planejando. Isso vai ser um problema. A política do filho único causou um desequilíbrio entre homens e mulheres. A quantidade de homens que você tem é muito maior do que de mulheres. Porque tem uma questão cultural na China, que é uma sociedade patriarcal, tal. A importância é pro filho homem. Então, se você só pode ter um filho, o que você quer? O herdeiro homem. Então, as mulheres ficavam grávidas, descobriam que era uma filha mulher. Elas abortavam. Caramba. E tinha um homem. Só podia ter um filho, eu vou escolher. E todo mundo ficou nessa. Por isso que causou um desequilíbrio. Chegou momentos que tinha para cada 130 homens 100 mulheres. Ou para cada 100 mulheres tinha 130 homens. Então vai faltar mulheres para os chineses. Hoje já falta. Você criou essa política do filho único, por exemplo, eles brincam que o Exército Vermelho, né, ele fala que criou um exército de pequenos imperadores. O filme Pequeno Imperador Chinês. Sim. Por quê? Porque são todos mimados, porque é filho único. É diferente a dinâmica numa casa que tem mais filhos. Então, assim, tem milhões de impactos nessa política demográfica e isso vai afetar a China como um todo. Como afeta vários outros países. A Alemanha tem problema com isso, por isso que a Alemanha está abrindo para a imigração. Os Estados Unidos é o único país Portugal, com desenvolvido que consegue ter uma taxa demográfica razoavelmente positiva. Por quê? Porque ele aceita muito imigrante. Então, mão de obra barata dos outros, né? Essa é a parada. Eles sabem dos sei lá quantos milhões de imigrantes que estão lá trabalhando ilegal. E por que eles não mandam esses imigrantes embora? Porque eles precisam. Eles precisam dos imigrantes trabalhando. Porque senão a economia dos Estados Unidos não roda. Estados Unidos só é o país mais rico do mundo porque eles sugam e roubam de todo mundo. É simples assim. Senão eles não estavam nessa posição até hoje. Não... Então o imigrante compensa. Como que é essa coisa na China? Não tem imigrante? Não, é um muito país já gigante, é difícil você querer migrar para a China, não é um lugar, né, muito aberto. Sim, é difícil migrar para a China se a gente for pensar que você está saindo do Brasil para vir para cá, né? Ou do México para vir para cá. O México cruza a fronteira e está nos Estados Unidos. Mas tem gente que vem do Vietnã, tem gente que vem do Camboja, tem gente que vem do Laos, tem gente que vem da Rússia. Tem muita gente. É que, de novo, na proporção de 1,4 bilhões de pessoas, é nada. Esses imigrantes são nada. Mas tem, né? A China faz fronteira com 11 ou 14 países e eles não controlam tudo. Não tem um muro, né? A China não é os Estados Unidos, não tem um muro protegendo e não tem um chinês a cada sei lá quantos metros controlando a fronteira. Dá para cruzar a fronteira de um lado para o outro, assim,
sem controle nenhum. Principalmente nos cantão, Afeganistão, Uzbequistão, não lembro se o Paquistão faz, que é a região montanhosa, dá para cruzar sem controle nenhum. O Japão tem esse problema, também não aceita imigrantes, a população está envelhecendo e os japoneses vivem 150 anos. Né? Exatamente. Não Eles têm um morrem. problema não morrem. sério. Só que se aposenta. E Japão gera um tem custo sério. pro... Isso, e o custo de saúde, tem uma série de custos, é difícil você sustentar. Então, os Estados Unidos. Porque tem uma regra aqui que não falei, as pessoas não vão entender. E os Estados Unidos também é mais fácil porque eles não têm INSS, não como é aqui na China ou no Brasil. O português correto, eles estão um pouco se fudendo para qualquer um. É um axioma isso. E lá vem. Quanto maior a renda, menor é a taxa de fertilidade. Certo. Quanto mais renda você tem, menos filhos você vai ter. Esse cara tá confundindo taxa de fertilidade com taxa de natalidade. Sim. E aí eu não sei de onde é que ele tirou essa informação, então eu não vou ser leviano aqui, mas correlação não explica casualidade. Assim, eu não vi esse estudo que ele está falando, de que países mais ricos, quem tem mais dinheiro tem menos filhos, e isso é uma causalidade, né? Uma coisa causa a outra. Pode existir uma correlação, mas não necessariamente quer dizer que quem tem mais dinheiro tem menos filhos. Elon Musk tem 11. E o cara é um dos homens mais ricos do mundo. É doido isso, né? Por quê? Você entende Claro. a realidade, né? A renda, eu digo, custo, educação, ensino, a acesso à informação. Você responsabilidade. entende Só rico o faz isso, quanto né? Pobre difícil não- é isso. Então você se controla, você se planeja. Porque pobre não sabe quão difícil é ter filho? Não faz sentido esse argumento, cara. Você tem dinheiro pra controlar, Você pra faz isso direito. pra planejar, né? Como é que um país que começa a ficar muito rico, ou que é muito rico, vai manter a sua taxa de fertilidade? Natalidade, Só tem um cara, jeito, pelo amor de que é a Deus. fórmula americana. Qual? Imigração. Imigração. Isso. Abre as portas e deixa o resto vir. Mas lá, como Só é os Estados um Unidos regime fez isso, totalitário, na eles Europa podem não fez. obrigar as pessoas a terem mais filhos. Podem obrigar, assim, Não a tem França como obrigar, né, criou cara? vários programas de incentivo Ah, para é? isso. Então você tem desconto de imposto, você tem escola de graça, você tem De graça. férias de paternidade. De graça. Todo esse welfare state, esse estado social aí da Europa, é bancado com que eles sugam da periferia do mundo. A gente, África, Índia e parte da Ásia. Que hoje muito menos na Ásia, né? Mas é só assim. A França tem a quarta maior reserva de ouro do mundo e não tem mina de ouro na França. Então de onde é que veio esse ouro? Ele não caiu do céu, não veio num pote no fim do arco-íris. Veio da África, veio da América Latina, veio da Ásia. E aí é com isso que eles criam esses incentivos de, olha, escola de graça, desconto em saúde, desconto em impostos, que é o que a Escandinávia faz, que é o que boa parte da Europa faz. Os caras sugaram tanto, é isso que a gente não entende. Sim, que algumas pessoas têm dificuldade de entender, eles sugaram tanto, eles roubaram tanto, num volume tão grande, que até hoje eles usufruem do que eles roubaram. Não que eles não continuem roubando hoje, é num volume menor. Mas foi tanto que até hoje eles usufruem disso. Um período maior. Você tem uma série de medidas para incentivar. E deu certo. E deu A certo. França é um dos países que está conseguindo ter uma situação demográfica melhor, sair desse problema. Agora tem outros como a Alemanha que não conseguiu, o Japão não conseguiu. Aí a Alemanha abriu agora para a imigração dos refugiados. Parte da justificativa é Imigração de refugiados. Bom, existem refugiados porque esses países foram lá no país deles, Afeganistão, Iraque, Síria, sei lá, chuta qualquer país aí que eles invadiram e criaram essa situação de ter refugiados. E é por isso que eles têm que lidar com isso. Porque eles criaram esse problema. Eles que invadiram esses países e fizeram com que as pessoas tivessem que caminhar literalmente da Síria para a Europa. Sim. Eles causaram um problema. Eles que lidem com isso. essa. Nós precisamos de gente, pessoal.
Claro que aí tem a questão da identidade, do confronto cultural, vamos receber, vamos aceitar receber essas pessoas, tem todos esses temas E tem aqueles políticos. cálculos, né, que o pessoal faz, Supremacia que não sei em branca. quantos anos a Alemanha não vai ser mais a Alemanha. Isso. Ah, cara, E pelo aí amor essa de Deus, cara. mistura. Isso é informação que os caras tiram da bunda, né? Tem aí uns argumentos malucos de, porque muçulmanos têm, sei lá, 3 filhos, enquanto alemães têm um filho. E aí, não sei quantos anos vai ter mais muçulmano do que alemães, como se muçulmano fosse uma etnia, né? Cultural também tem tudo a ver com a geopolítica. E esse é um conceito que vale a pena eu explicar, que existem dois tipos de amor. O amor herdado e o amor adquirido. O amor herdado é o amor que você sente pelos seus pais. Você não escolhe. Você não vira a corda assim, né, como a sua esposa, né, em algumas partes do mundo. O marido. Você vira, nossa, gostei, que pessoa incrível, tal, eu vou ficar com ela. Esse amor é adquirido. Você escolheu. Os seus pais, você não escolhe, você não fica fazendo compras, né, procurando, aquele ali parece legal. Eu queria escolher. Você herda. A nossa relação com a terra é igual com o lugar de onde você veio. Certo. Você pode mudar de nacionalidade. A sua relação do Vilela com a República Federativa do Brasil é diferente com a relação que você tem com a terra do Brasil. A terra que você fala o quê? O lugar de onde você veio. Ah, tá. A sua cidadania, nacionalidade, você muda de nacionalidade. Você adquire um novo amor. Eu quero ser francês agora. Você muda pra lá. Mas você não apaga o lugar de onde você veio. Que é o quê? Você nasceu aqui. Exatamente. Isso te cultura, marcou, né? te moldou. É a cultura. Te trouxe moldou, uma mas- característica cultural. Te trouxe um laço com a terra. Então, a gente pode explicar o mundo por esse embate O que entre isso o tem a amor ver adquirido e o amor herdado. Uma com a boa miscigenação parte do de mundo culturas que tá está rolando na presa Europa? no amor herdado. Por exemplo, se na Índia você não escolhe com quem você casa, quem escolhe por você? Sua família, que você herdou. Não sei se é mais assim hoje. Exatamente. E na Alemanha, você aceita um imigrante sírio. Se você aceitar, você está privilegiando o amor adquirido. Se você falar, não, eu não aceito, eles não têm nada a ver com a gente. E eu não estou dizendo que é legítimo, eu não estou julgando certo e errado, só estou descrevendo como que acontece. Se você não aceitar, é porque você está privilegiando o seu amor herdado. Esse cara tá criando essa alegoria aí para justificar racismo e supremacia branca. Assim, basicamente é isso. Porque o que rola na Europa não é um exemplo de um argentino tentando imigrar para o Brasil, ou brasileiros tentando imigrar, sei lá, para o Paraguai. Não é a mesma coisa. Que a gente teve literalmente, ainda tem literalmente, supremacista branco. Esses países europeus invadiram outros pelo mundo inteiro usando o argumento de nós somos escolhidos por Deus e a gente é superior aos outros, por isso a gente tem o direito de invadir, levar a nossa cultura para os outros. Foi o que eles fizeram pelo mundo inteiro. Hong Kong não fala inglês do nada, eles falam porque tinha um colonizador britânico lá. E aí, ok. Mas o sírio que foge porque esses países estão lá detonando o país deles, uma guerra, e o cara teve que andar da Síria para a Europa, aí não pode, porque esse cara não é da mesma cor que a gente. Basicamente é isso. Segue uma religião diferente e tem uma diferente cor de pele. E aí a gente vê isso com relação aos ucranianos. Os ucranianos estão sendo muito bem tratados na Europa. Se a gente for comparar, né, com o tratamento dado a refugiados muçulmanos, sírios, afegãos, iraques, etc. Por quê? Porque eles são brancos de olho azul. Você fala, não, aqui nessa terra é quem é daqui. Esse é um grande embate entre globalização e uma visão cosmopolita do mundo. Por exemplo, entre os tradicionalistas, conservadores ou religiosos ou nacionalistas versus cosmopolita, internacionalista, sei lá como você quiser chamar. Globalização. Então, mas é uma coisa muito complicada de você avaliar e certamente quando você começa a avaliar, vem um monte de ranço ideológico e tal. Não é ranço, cara, é nazifascismo. Né? O negócio aconteceu 70 anos atrás.
E aí é interessante o que ele fala, porque assim, a Alemanha, por exemplo, é um país que não é velho. A Alemanha é um país recente, assim como a Itália é um país recente, coisa de cento e poucos anos atrás, que não existia a Alemanha como é hoje, né? Era a Prússia e outros reinados, aí depois se juntou e virou a Alemanha. Mas essa identidade, assim, a própria China mesmo, né? A China do jeito que ela é hoje, ela tem 70 anos. Não é como os Estados Unidos, que já é mais ou menos aquilo ali há um bom tempo, né? O próprio Brasil são países recentes. Então, ele usou alegorias para disfarçar a supremacia branca e no fim a conversa era sobre a política do filho único na China. Na verdade, pelo que eu entendi, a política do filho único na China é só o clickbait do vídeo, né? Porque eles queriam falar sobre pirâmides demográficas. A China está passando por isso e existe aqui já conversas para aumentar a idade da aposentadoria, porque hoje para homem assim 60 anos, para mulher que trabalha em escritório ou no governo é 55, para mulher que trabalha em fábricas e na roça, se eu não me engano, é 50. E aí eles já querem aumentar porque as pessoas estão vivendo até quase 80. Então essa pirâmide está se transformando, tem menos filho, muito velho para sustentar, alguém tem que pagar por isso. E vamos ver o que acontece nos próximos anos aqui na China.